Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao canal Gestão de Transportes, um canal criado por time de transportes, e hoje eu vim falar especificamente para você que é profissional de transportadora. Vem comigo! Indo direto ao ponto, hoje nós vamos falar sobre 5 erros de gestão que você pode cometer por não utilizar indicadores adequados na operação da sua transportadora. Vou trazer estudos de caso prático para que você possa entender na prática quais são esses erros e por que você pode ter problemas. E antes de começar, o que é que você vai ver comigo aqui hoje? Vamos lá! Primeiro estudo de caso, primeiro indicador. Eficiência nas entregas. Basicamente, esse indicador que você está vendo aí, eu vou explicar um pouquinho sobre comparativo de entregas no prazo, fora do prazo em relação à meta. O indicador por si só já fala muito, mas você vai entender porque é que se você não tiver um desses, você vai ter problema. Indicador número 2, produtividade nas suas entregas. Tá aí similar ao anterior, só que ele, por ser um indicador de produtividade, vai te mostrar numericamente quão eficiente você foi entregando no prazo, fora do prazo, em relação às entregas que você saiu, meta que você tinha para fazer naquele dia. Depois também eu vou explicar um pouquinho que é sutil, né? A diferença entre esses dois indicadores, embora o objetivo seja o mesmo, que é medir eficiência, um é produtividade e o outro de eficiência, você já vai entender na sequência, tá bom? E agora, indicador número 3, né? Incidência de ocorrência por responsabilidade. Eu vim frisando muito esse cara aqui porque ele é importantíssimo, né, na vida aí do transportador. Sem isso aqui, você efetivamente pode estar assumindo problemas sem ser da sua responsabilidade e logo mais eu vou falar melhor sobre ele. Indicador número 4, que é o comparativo da sua receita em relação à meta. E aqui a gente vai mostrar também como é que isso fica em relação aos custos. Esse cara aqui é um dos mais importantes justamente para você saber se está no caminho certo ou não em relação ao seu faturamento. Indicador número 5, esse aqui vai te mostrar custo, receita e lucro. Basicamente para você aí saber como é que anda a sua margem de lucro comparado com as receitas e com as despesas. Similar ao anterior, mas tem uma sutil diferença aí que é justamente mostrar sua lucratividade, tá bom? Também depois eu vou explicar melhor como é que vai ser, qual a diferença entre eles aí sutil. Então, são esses os estudos de caso que eu trouxe hoje para a gente bater um papo, entender aí porque é que se você não fizer esses caras, embora eles já falem muito por si só, você sim pode cometer erros grotescos aí de gestão na sua transportadora. Então vamos começar? Então vamos começar pelo primeiro, que é eficiência de entregas, né? E por ser eficiência aí nós vamos falar de percentuais. Dê uma olhada nesse cara. Esse é um indicador que, assim, basicamente, toda transportadora precisa ter, de alguma forma você medir isso, porque é o mínimo aí, também conhecido como um time delivery, né, que vai te mostrar aí as entregas que você fez no prazo, fora do prazo, né, considerando essa linha aqui em cima, que é a meta. Normalmente é uma meta que você estabeleceu, assinou lá com o seu cliente, portanto você tem que perseguir ela o tempo inteiro, tá certo? Então isso aqui é muito básico, muito simples, né? É um gráfico que não tem tanta sofisticação, mas que é de suma importância. E afinal de contas, seu cliente vai querer a prestação de contas em algum momento. O seguinte, olha, das entregas feitas no período, quantas, em relação à meta, né, que nós assinamos juntos, como é que está aí a pontualidade, o seu alcance, e aí é com base nesse cara que você vai prestar contas. É claro que isso aqui é um gráfico mais básico, né? Ele demonstra ali mensalmente ali, mas é claro que isso vai ter outras ramificações, outros filtros, variações por cliente, variações aí por região, por filial e assim por diante. O importante é que no mínimo você consiga saber aquilo que você entregou no prazo ou fora do prazo, tá bom? Vamos para o segundo indicador, que é o de produtividade nas entregas, similar ali ao anterior que eu acabei de falar, mas basicamente, por se falar de produtividade, ele vai mostrar também o quão você foi produtivo, não eficiente, em relação às entregas que você fez no prazo, fora do prazo, né? E considerando aquelas que você saiu ali para fazer, que acaba sendo se traduzindo na meta. Você fala assim, Jefferson, tá, você está falando da mesma coisa? Claro que não, tem uma diferença sutil. Eu já falei no meu primeiro vídeo lá, falei conceitualmente,
a diferença entre um gráfico de eficiência e um gráfico de volume. O gráfico de eficiência vai te mostrar o quão eficiente você está sendo para fazer uma determinada entrega. O gráfico de produtividade, os indicadores de produtividade, vão mostrar numericamente o quão produtivo você foi. Bom, e por que então mostrar isso numericamente? Justamente para você olhar se aquela sua filial, se aquele seu motorista, enfim, está sendo produtivo em relação à quantidade de entregas, por exemplo, que ele saiu. E quando não estiver sendo, fica muito tranquilo de você analisar ali o ponto de ineficiência para tomar decisões. Quer dizer, aquele cliente de repente fica muito fechado, está tendo muita falta de tempo hábil, o motivo, enfim, motivos mil aí que pode estar ocasionando essa ineficiência. Mas o objetivo dele, a diferença clássica entre um e o outro é justamente essa. O de eficiência vai sempre mostrar o percentual e o de volume vai mostrar sempre ali numericamente, e que demonstra, na verdade, a produtividade, tá bom? Esses dois caras, né, na verdade uma ramificação do outro aqui, são importantíssimos para que você consiga realmente ter um olhar bacana em relação à sua eficiência operacional nas entregas e pode-se dizer também que para as coletas também. Bacana? Vamos lá. Vamos para o terceiro indicador. Incidência de ocorrência por responsável. Cara, este aqui é um indicador que não pode faltar na sua transportadora. Se você não mede isso aqui, você vai já entender o que eu estou falando, ele é bem claro. Segundo o que eu estou te mostrando aqui, dá uma olhadinha nele. Basicamente, ele vai te trazer aí as ocorrências ali separadas, né, por grupo, e a quantidade dessas ocorrências, junto com isso, o responsável por cada uma delas. Então vamos olhar aqui esse gráfico que eu estou mostrando para vocês. Nós temos ali alguns tipos que eu coloquei de propósito, né? No primeiro grupo ali, cliente, você tem endereço não localizado, falta de pedido, né? No outro grupo ali do meio, você tem ali destinatário, responsabilidade dele, né? Cliente em greve, fechado para balanço, ou seja, você foi fazer uma entrega lá para o cliente do seu cliente, considerando ali que o destinatário é cliente do seu cliente, chegou lá, o cara estava de greve, não é culpa sua, é culpa nem do seu cliente diretamente, mas enfim, é responsabilidade do destinatário. Né? E é isso, mesma coisa, chegou lá, o cara está fechado para balanço, não quis receber, não é problema seu, é problema lá do destinatário. E mais para a direita ali, nós temos ali falta de tempo hábil, né? Que é o clássico, aí acontece bastante, e também veículo quebrou, ou seja, se o veículo da transportadora quebrou, você deixou de fazer ele 3, né? Então, para a gente contextualizar e entender, é importante você ter um indicador como esse aqui, que vai agrupar o tipo de ocorrência e dentro desse agrupamento, por responsável, vai quantificar isso. Isso vai permitir que você se livre, na verdade, a palavra se livre ela é muito forte, né? Mas que você realmente faça uma análise justa para o seu cliente e para você também, né? Então você tem aí com certeza no dia a dia essas ocorrências aqui são clássicas, né? E esses responsáveis também. Então o cliente ali pode ser o remetente, se for endereço não localizado ou falta de pedido. Endereço localizado é o seguinte, ainda acontece nos dias de hoje, o cara cadastrar na nota fiscal um endereço que não existe e você vai lá e não consegue encontrar. E aí se isso está na nota lá e você não consegue encontrar, não é problema seu, é problema do seu cliente, né? Falta de pedido, vai brigar lá com o comercial dele, se chegou a entregar, o cara falou, opa, esse pedido aqui não existe, também não é problema seu, é do seu cliente lá, beleza? Greve e fechamento para balanço do destinatário, e falta de tempo hábil e veículo quebrou ali, é problema da transportadora, tá bom? Então, com isso, você acaba vendo o quão importante é você ter um indicador desse. Por quê? Porque se você não tiver, os problemas vão acontecer, todos eles vão cair em cima de você. Por quê? Porque você acaba sendo responsável por ir lá no cliente e fazer a entrega. Se você retorna e não consegue mostrar isso ao longo do tempo, de forma com um indicador bacana, né? Também dá para você pegar um papel de coluna e chegar, enfim, ao longo, você sabe, ao longo do dia, da semana e de um mês, acumula muitas entregas. E aí, como é que faz para você mostrar? Então é bacana você chegar com o indicador, tá aqui, essas aqui são da sua responsabilidade, essa aqui é da responsabilidade do seu cliente, os motivos são esses aqui. É claro, você vai ter lá os comprovantes que vão provar o que você está atestando aqui, né, com esse indicador, tá bom? Então não se esqueça, esse é um cara que cada vez mais eu venho mostrando, precisa ter numa transportadora, beleza? Vamos lá!
Indicador número 4, comparativo mensal da sua receita em relação à meta. Vamos examinar. Dá uma olhadinha nesse cara aqui. Se você for ver bem, ele é um indicador bastante até comum, simples, não tem muita sofisticação. Basicamente, neste meu exemplo aqui, eu trouxe ali alguns meses, né, que foi janeiro, fevereiro, março, abril e maio. E dentro de cada mês ali, basicamente com a legenda que vocês estão vendo aqui, eu demonstro aqui, né, o custo, né, em relação à sua receita, beleza? Depois a margem de lucro, né? E uma meta ali que, enfim, fica estabelecida ali, para você saber o alcance da sua meta, beleza? Então, tá muito claro ali essa linha que delimita ali a sua meta. Então, é importante que você tenha aí um indicador como esse, né? E por que é que você vai ter problema se você não tiver um cara como esse? Bom, eu acho que ele por si só já fala, tá bem claro, né? Tá vendo que os indicadores, eles trazem as informações bem claras. Eu sempre bato nisso, né? Os indicadores têm que ser de fácil compreensão. Ele tem que ter ali um título que fale bem o que você está analisando, então um comparativo mensal, né, diário e semanal, e do que da receita em relação à meta, perfeito? Ponto. E ali você olha ali percentualmente, né, ele na verdade vai demonstrar o percentual de alcance, né, da sua receita, né, em relação à sua meta, beleza? E aí é um percentual, né, um gráfico eficiente, ou seja, coeficiente do ponto de vista de faturamento, você está sendo, né, em relação ali à sua atividade, às suas atividades mensais, perfeito? Então é importantíssimo que você tenha um cara como esse, porque motivos óbvios, né? Como é que você pode ter uma transportadora e, enfim, ter um relatório muito básico ali, como eu já vi, tá? Não foi uma nem duas vezes, as pessoas olhando ali para um relatório muito básico, e aí depois no final das contas não apura os custos, não sabe o quanto ficou próximo ali da sua receita mesmo, né? E aí acaba se perdendo, a conta não fecha, ou se fecha, fecha no vermelho, tá bom? Então esse é um cara que, se você não tiver, com certeza vai ter problemas aí de gestão na sua transportadora. Vamos lá para o indicador número 5, receita pelo custo e também a sua lucratividade. Só que aqui já em valores numéricos, vamos dar uma olhada. Olha aí, deixa eu te apresentar ele. Veja só que esse indicador, ele tem ali também, né, numa escala mensal, então de janeiro, fevereiro, março, abril e maio, né? Então já dá para ver ali que é uma análise mensal, tá certo? E lógico, né, claro, a gente está considerando ali receita menos o custo, que vai dar ali o seu lucro, tá certo? E dentro de cada mês a gente traz sempre o comparativo dos três ali, beleza? Olha a legendinha ali embaixo, custos, né, quanto foi seu custo, quanto foi sua receita e depois o seu lucro ali, que é um menos o outro, perfeito? Básico assim, né, bem simples, fácil de você olhar, fácil de você entender e também de você tomar suas decisões, analisar ali e verificar. E novamente nós temos aqui um clássico, né, de duas diferenças. O anterior que eu mostrei é um indicador que indicou ali percentual, portanto é um indicador de eficiência. É importante fixar esse conceito na mente de vocês. E esse aqui agora, eu acabei de mostrar, vocês viram lá que tem numerários, né? Então é um indicador de volume, indica quanto de volume você teve ali em relação ao seu faturamento, seu custo e finalmente ali ao seu lucro. Bacana? Bom pessoal, hoje eram esses os casos que eu tinha para trazer para vocês. Vou continuar trazendo conteúdos assim bem mais específicos para vocês começarem a ter essa consciência mesmo, né, de que é importante ter esses indicadores. Não importa se você faça no Excel, se você utilize aí outra ferramenta de mercado, dá um jeito e cria isso, tá certo? Por mais difícil que seja, às vezes se você não tem um sistema muito bacana, ou se você tem uma pessoa específica para dar esse olhar para você. Não é um custo, é um investimento, porque esses caras, na verdade, vão permitir que você tenha um olhar operacional, financeiro e assim por diante. Assim como outros que eu mostrei, eu vou trazer em futuros vídeos mais algumas situações, alguns outros indicadores, são muitos, né? Para que você vá desenvolvendo essa consciência operacional aí de transportes. Infelizmente a gente sabe que não é uma coisa muito comum, por isso que eu estou trazendo, me aprofundando aos poucos, conduzindo vocês aí a amadurecer essa ideia
para lá na frente trazer alguns insights bem bacanas, de maneira que vocês vão sim conseguir ter uma gestão bacana, certo? Bom, e aí eu deixo aqui meu muito obrigado, né, para você que esteve comigo nesse vídeo mais uma vez, muito obrigado de verdade. O que eu peço é que você contribua aí com o seu like, que você, principalmente, que você escreva aqui o que você achou desses indicadores, se você pratica isso na sua transportadora, se não pratica, se esses indicadores estão satisfazendo aí você, se o conteúdo está bacana, o que mais você gostaria de ter. Sabem por quê? Porque isso é importante para a gente que trabalha aqui no online. A única forma de eu saber se eu estou trazendo conteúdos de relevância, né, se eles estão realmente atendendo as expectativas de vocês, se eu estou falando uma linguagem mesmo, né, de transportes, de transportadora mesmo, é isso que vocês utilizam no dia a dia, é bem bacana porque em função disso eu vou saber se eu continuo neste caminho, se eu trago outras situações, né, outros contextos aí que vocês queiram, para a gente aos poucos ir construindo realmente não só um canal muito bacana, mas uma comunidade que vá cada vez mais ajudando esse setor de transporte, falando de transportadoras, tá bom? Novamente eu sempre friso, estou falando para vocês, porque é um setor realmente muito carente de tecnologia, é um setor muito carente de informação, né? Por isso que eu resolvi criar esse canal, já falei em outras ocasiões, em outros vídeos, e vou continuar falando. Muitas vezes você pode estar vendo esse vídeo pela primeira vez, não me conhece ainda, não conhece o canal, então a ideia aqui é começar a trazer conteúdos que efetivamente vão ajudar vocês no dia a dia, tá bom? Então, por favor, deixe o seu like, compartilhe, vamos, né, comenta aqui, se inscreva nesse canal, porque eu vou trazer vídeos com bastante frequência para vocês, tá bom? Me despeço aqui, um abraço e te vejo no próximo vídeo. Até lá!